E a gente segue falando da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Vamos direto, então, ao vivo até o Senado Federal. E quem está por lá é o repórter Leandro de Souza. Leandro já chegando aqui. Boa tarde, Leandro. A gente ouviu agora o vice-presidente da FPA falando nas pautas importantes aí para o setor, não é, Leandro? Você deve ver, acho que estava escutando também o retorno dele, né? Falando em relação aos imóveis em faixa de fronteira, o imposto de renda aí para as LCAs e FIAGOS, também citou aí o licenciamento ambiental. Muita coisa para acontecer e fala para a gente como é que está o clima aí nessa volta, Leandro. Uma boa tarde. Oi, Simone, uma ótima tarde para você que está conosco também. Olha só, Simone, conversando agora há pouco com o senador Vital do Rego, ele que é do MDB da Paraíba e que inclusive já foi vice-presidente do Senado Federal, eu abordava com ele essa questão exatamente do clima que está bastante desarranjado em razão aí de desafios do ponto de vista fiscal, econômico, fiscal, e também o desafio político que tem pela frente. Eu vou explicar para você. E o senador Vital do Rego, inclusive, na opinião dele, há sim um certo desarranjo no ambiente, mas nada que não seja possível de se superar diante de algum entendimento. O problema todo é que a oposição tende a pressionar bastante na abertura desse segundo semestre legislativo aqui no Congresso Nacional. Tudo porque, claro, as eleições acabaram sendo antecipadas tanto pela oposição, tanto pelo próprio presidente da República, que em vários momentos chegou inclusive a afirmar aí que tem disposição sim de disputar as próximas eleições. Claro que isso sempre desperta aí a tensão da oposição, que começa então a abrir o jogo político. Inclusive o próprio governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele deve nesta semana confirmar ou lançar uma pré-candidatura à presidência da República, ou seja, o ambiente eleitoral, o ambiente político acaba de fato contaminando o ambiente legislativo aqui no Congresso Nacional. E a gente viu agora há pouco aí o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, falando dos projetos importantes para o setor agropecuário, vários deles que tramitam tanto aqui na Câmara dos Deputados, onde eu estou, quanto no Senado Federal. No entanto, como eu disse antes, há uma disposição de se enfrentar em um ambiente bastante difícil nesse segundo semestre. Tudo porque as decisões tomadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e em razão das decisões que foram tomadas pelo governo dos Estados Unidos de impor sobretaxas aos produtos brasileiros, em razão daquilo que o governo norte-americano considera que não seja um espaço democrático adequado para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo isso acabou, claro, naturalmente, contaminando a pauta aqui no Congresso. No Senado Federal, por exemplo, vai haver o esforço da oposição para, de alguma maneira, tentar aprovar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aqui na Câmara, há todo um esforço para tentar colocar em pauta, ali no plenário da Câmara, onde eu estou, exatamente o projeto que trata da anistia. Só que essa possibilidade ficou um pouco mais distante, por erros exatamente da oposição, que aconteceu durante o recesso branco, o recesso parlamentar, o período em que os parlamentares estavam de férias, esses 15 dias. Houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar restrições no trânsito do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a oposição veio aqui para o Congresso Nacional, você que nos acompanha viu de perto isso, tentou utilizar, por exemplo, os plenários das comissões nas quais a oposição tem o controle, ou seja, tem a presidência, mas o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, acabou desautorizando a utilização das dependências da Câmara dos Deputados para esse tipo de atividade. E aí o que aconteceu foi que a oposição passou a tratar Hugo Motta, o presidente da Câmara, como um opositor. Neste momento, a relação entre Hugo Motta e as oposições, ela é bastante desgastada. E isso leva a uma projeção de que muito provavelmente a tentativa da oposição de um entendimento para levar o projeto de anistia para o plenário ficou ainda mais complicado, ainda mais difícil. Claro que o governo sabe de toda a situação complicada que tem, sobretudo no que diz respeito ao ambiente político, até porque deve haver um agravante ali na frente. O presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, deve convocar uma sessão do Congresso para daí então instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, formada por deputados e senadores, para investigar aquele caso que ocorreu há um tempo atrás dos desvios de recursos do INSS, ou seja, desvio de dinheiro de aposentados. Isso acabou desgastando bastante a imagem do presidente da República. Por iniciativa da oposição, houve a apresentação desse requerimento, houve uma tentativa aqui na Câmara de instalação de uma comissão só da Câmara, não foi possível, então foi criada uma comissão mista de deputados e senadores. E isso, claro,
é um potencial desgaste aí para o presidente da República. O governo vai tentar ter o controle desta comissão, ela deve ficar sob o comando, sob a presidência do senador Omar Aziz, o que significa dizer que a relatoria da comissão deve passar para um parlamentar da oposição. Só que o governo, claro, está agindo. Neste momento, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou uma reunião com vários participantes, entre eles o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, e no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, para, de alguma maneira, articular a composição desta comissão e não permitir, por exemplo, que a oposição tome conta. Porque, claro, se sabe que uma comissão parlamentar de inquérito, ela começa de um jeito, muitas vezes as investigações acabam levando para outro rumo. Como o escândalo começou ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, o governo vai tentar montar uma força-tarefa para, de alguma forma, centralizar as investigações neste período. É claro que os dados, os números e as investigações acabam, sim, invadindo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a oposição entende que é impossível de a base do governo conseguir impedir, por exemplo, que as investigações avancem sobre o governo do presidente, que nas últimas semanas, ou na última semana, acabou recuperando algum terreno no que diz respeito à popularidade em razão desta crise comercial com os Estados Unidos. E aí, para complicar um pouquinho mais ali na frente, o PP, o União Brasil, dois partidos grandes, União Brasil e o PP, vão formar a maior bancada, eles vão se juntar, vão formar uma federação, e essa federação, ela promete, inclusive, fazer oposição ao governo aqui no Congresso Nacional, o que seria bastante complicado. A gente lembra que tanto a União Brasil quanto o Partido Progressista, eles fazem parte da base não formal do presidente da República. Inclusive, a União Brasil tem até ministros no atual governo. E como a União Brasil e o PP vão formar esta aliança, portanto vai ser a maior bancada aqui da Câmara dos Deputados, desbancando, por exemplo, o próprio PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, há todo um cuidado em relação ao trato que vai se dar a essas legendas. Inclusive, o Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, e o Ciro Nogueira, que é o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, eles inclusive publicaram hoje uma carta aberta onde criticam o presidente Lula por ele ter participado no dia de ontem, por exemplo, de um encontro do PT, um encontro que acontece regularmente e que o presidente da República fez duras críticas, por exemplo, à posição dos Estados Unidos. Na opinião dos presidentes do União Brasil e do PP, no contexto atual, adotar uma retórica confrontal que remete a eventos históricos sem foco em soluções práticas compromete a capacidade do Brasil de negociar com protagonismo e buscar acordos que minimizem o impacto dessas tarifas. Só o tom desta carta já deu para ver que a União Brasil deve adotar uma postura independente em relação ao Palácio do Planalto, e aí o governo, claro, deixa as barbas de molho, porque sabe que a bancada de oposição deve crescer aqui no Congresso Nacional, na Câmara e também no Senado Federal. Em relação aos desafios ali na frente de projetos que tratam da questão da pauta econômica, a principal delas é a que diz respeito principalmente à medida provisória número 1103, é a medida provisória que tratou de taxar a questão do IOF e também das bets, que garantiu ao governo 20 bilhões de reais e permitiu, por exemplo, que emendas parlamentares e que recursos, 20 bilhões de reais de recursos para investimentos, pudessem ser desbloqueados pelo governo federal. Também há o desafio de tentar aprovar o desconto aquele do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, com extensão até 7.300 reais, progressivo, que foi incluído nesse texto pelo presidente da Câmara, pelo ex-presidente da Câmara, relator dessa matéria na Comissão Especial, o deputado Arthur Lira, mas esse projeto, a tendência é que ele não sofra grandes dificuldades para avançar aqui no Congresso, porque é de fato um projeto que tem muito apelo, é muito pouco provável que algum parlamentar vote contra uma proposta que beneficia as pessoas mais pobres, Simone. Eu volto com você aí no estúdio. Leandro de Souza, obrigada pelas informações, atualização da agenda, uma agenda bem complexa, né? Começando hoje os deputados, né? os parlamentares voltando ao trabalho. Leandro, muito obrigada pelas informações, viu? Segue aí, um bom trabalho para você. Eu continuo aqui, gente, vamos fazer